Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho aqui fazer o tutorial e análise do jogo Bitoku. Um jogo que está aqui quase para ser analisado há quase um ano. Eu tenho jogado o jogo várias vezes, tem sido difícil por vezes levá-lo à mesa, porque é um jogo grande, complexo, que dura algum tempo, que nem sempre é fácil de explicar, mas também porque existem muitos outros jogos para jogar e existe sempre aqui uma competição, pelo menos com o pouco tempo que eu tenho efetivo para jogar, dos jogos que podem ir à mesa. Mas já os joguei o número de vezes suficiente e estes jogos são daqueles que é preciso jogar mesmo várias vezes para poder ter aqui uma opinião mais consolidada possível. É isso que eu pretendo sempre quando faço os meus vídeos de tutoriais e análises. E portanto chegou o momento então de poder fazer o vídeo de tutorial e depois fazer aqui as habituais reflexões sobre o jogo. Então, vamos ver então como se joga Bitoku. Então, a configuração inicial está praticamente pronta. O jogo está aqui configurado para 3 jogadores, mas eu apenas coloquei peças de 2. Nós temos que ajustar todas estas peças e o lado do tabuleiro consoante o número de jogadores. Portanto, colocamos estas peças todas ajustadas, aqui também, tudo isto é modular. Então vamos começar aqui pelos componentes. Enchemos, e vou começar com uma coisa, que é, eu não vou referir as peças e as cartas pelo seu nome original, porque eu não consegui fixar estes nomes todos. Eu não sou propriamente conhecedor desta temática, desta narrativa, portanto tive muita dificuldade em conseguir nomear as coisas, portanto vou nomear com aquilo que me parece ser uma designação mais genérica e fácil. Portanto vamos colocar aqui as cartas, uma carta de caminho e uma carta de ação de personagem em cada um destes 4 sítios, que estão associados a 4 atravessamentos de rio. Depois vamos colocar uma peça nossa aqui de referência da percentagem nos vários territórios, em cada um deles. Os nossos pontuadores na pontuação e na ordem de jogo. Os contadores de etapa de ronda e de ronda no total. Depois devemos encher isto com as pedras pontuadoras, isto com as libelinhas e isto com os outros espíritos que se conjugam com as libelinhas, isto com os cristais, isto com todos os edifícios e depois colocando os remanescentes de lado nos sítios para serem abastecidos. Colocar aqui as cartas de objetivo também e em cima temos as cartas de personagem e as cartas de caminho que vamos usar para abastecer. Depois temos aqui os 2 tipos de portões, os portões A's e os B's, colocamos também no seu local e o tabuleiro global fica praticamente pronto. Depois temos de passar para os tabuleiros individuais. E aqui cada jogador tem o seu conjunto, o seu tabuleiro, escolhe uma cor e vai colocar aqui os peregrinos nestas posições todas onde estão aqui os peixes roxos que são pontos para o final do jogo. Coloca em todas estas posições, deixa aqui 3 despertos para poderem ser usados, coloca os seus 3 dados de 1, 2, 3, isto pode ser em qualquer sítio desde que seja um dado de cada, de 1 a 3, nestes 3 locais de dados bloqueados, coloca aqui as suas peças de edifícios, o seu marcador das cartas de caminho que vai poder progredir também aqui no tabuleiro, associadas a espíritos. Depois recebe também como recursos iniciais uma madeira, um jade e aqui um token de melhoria de dado, que tem um nome também, que eu não consigo fixar, lá está muita coisa. Depois tem o seu baralho inicial. O seu baralho inicial representa as ações que vai fazer. E é este que vamos usar, isto está definido aqui pela cor, portanto é o nosso baralho inicial, portanto isto tem também uma componente de construção de baralhos com as cartas novas que vamos adicionando para aqui. O jogo vai-se jogar em 4 rondas com 4 etapas cada uma. Nós temos aqui uma ajuda de jogadora, que tem aqui a iconografia, o sistema de pontuação e as etapas. Elas acabam por ser fáceis depois de sabermos o que é que estamos a fazer. E vamos começar aqui pelo início. No fundo vai ganhar quem fizer mais pontos e nós vamos ativando, tentando ser o maior espírito, que vai substituir o grande espírito aqui deste mundo. Nós vamos tentar fazer o máximo de pontos para lá chegar. Então, o jogo começa na primeira ronda, está aqui este veado, que é o grande espírito a representar aqui a primeira ronda, e depois este pagode delimita as várias estações, que são as etapas dentro de cada ronda. Então, na primeira etapa, na primavera, vai ser a parte em que vamos buscar yokai cards, que são estas as cartas de personagem. Nós começamos com as 5 e é sempre a mesma lógica, vamos biscar ou comprar cartas até ficarmos com 4 na mão.
a outra fica aqui no nosso baralho e são estas as que vamos ter para a ronda. Destas, vamos escolher uma para descartar e colocamos aqui no descarte, e estas três vão ser as cartas que temos para a ronda. Depois, na eventualidade de nós termos cristais, os cristais que têm aqui o símbolo de mão, que são estes roxos, podemos tê-los aqui, vamos receber a produção, o rendimento da ronda. É também nesta fase que podem ser desde recursos a pontos e até novas cartas para adicionar à mão. Depois os jogadores, depois entramos estávamos na primavera e entramos no verão. Então no verão é a parte em que podemos usar é a parte de chamar os guardiões, em que podemos fazer o grosso das nossas ações durante o jogo. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar numa carta que temos na mão e jogá-la, fazer a ação, podemos alocar um dado, podemos atravessar o rio com um dado ou podemos passar. Vamos começar por jogar as cartas porque é assim que se desenrola no grosso do jogo. Portanto, eu posso escolher qualquer um destes 3 locais para jogar uma carta e obviamente que isto acontece em ordem de jogo, está ali a ordem definida e um jogador faz uma ação de cada vez e passa ao seguinte. Portanto, imaginemos que queria jogar esta carta, ia escolher aqui um local, por exemplo, escolhia este, ia ganhar o benefício que está aqui, neste caso, ia ganhar ou uma madeira ou uma pedra. Ia ganhar uma pedra, porque ainda não tinha pedra. Depois, como eu joguei a carta nesta zona, este dado ficou desbloqueado. E é este símbolo que está aqui do dado vermelho e do dado verde, quer dizer que ele aqui estava bloqueado e aqui passou a estar desbloqueado. O que significa que eu já tenho este dado para usar uma próxima vez. Vamos imaginar então que teria dado uma volta e seria eu a jogar novamente. Então, para além das cartas que eu tenho na mão para jogar, podia jogar nestes 2 espaços, e agora tenho a possibilidade de usar este dado como uma alocação de um trabalhador a estes locais vermelhos, com estes limites vermelhos para realizar ações. E então eu podia pegar neste dado e, por exemplo, colocar aqui. E como era um dado de 3, eu ia fazer esta ação de 3, que significa que eu poderia ganhar um bem à minha escolha. Ia ganhar, por exemplo, um saque. E esta era uma possível jogada. Numa outra jogada, imaginemos que isto teria dado uma nova volta, e eu tenho então, para além da possibilidade de jogar uma carta, já não posso alocar nenhum dado porque estes 2 estão bloqueados, mas tenho a possibilidade de atravessar o rio com o meu dado. E então era isso que eu ia fazer, eu ia atravessar o rio. Quando atravessamos o rio, perdemos 1 de poder no nosso dado, portanto ele é um 3, ele passava um 2, mas se fosse um 6 passava a 3. Isto chama-se o ato de humildade. E então tinha decidido atravessar, tenho um 2 e tenho a opção agora de poder escolher uma destas 3 opções. Posso escolher esta carta para de imediato juntar à minha mão e passa a ser uma carta que eu vou poder já usar ainda neste turno. Poderia então também ir buscar esta carta e então juntava, já que espaço, aqui à parte em baixo do caminho em que vou poder avançar e ganhar este bónus, ou poderia escolher 2 destas coisas, que era ir buscar 2 cartas de objetivo e das 2 escolher uma. É sempre assim a regra, quando escolhemos cartas do topo, quer de cartas de objetivo, quer das cartas de caminho ou cartas de personagem, e depois recebo estes objetivos. Escolho um. Isto é algo que eu devo ter no final do jogo. Se eu não tiver, vou perder pontos, a quantidade de peixes que estão aqui. Se eu tiver, vou ganhar a que está aqui. E se eu tiver, por exemplo, estes 2 contratos, este requisito, neste caso, não conta para os 2. Tem de ser um para aqui e outro para aqui, e temos que fazer esses cálculos. Portanto, eu posso ganhar isto também. Vamos imaginar que eu tinha feito isto, e agora para ter também mais cartas na mão. Portanto, os jogadores iam fazendo isto. Eu, numa próxima jogada, por exemplo, eu queria usar esta. Usava aqui, desbloqueava este dado, e ia então buscar mais uma carta para a mão, porque é a habilidade, e então tenho possibilidade de comprar aqui uma libelinha ou então um espírito. E neste momento podemos falar então das ações restantes que ainda não foram faladas, e é uma boa altura para as apresentar. Por exemplo, neste caso de comprar a libelinha ou o espírito, eu posso vir aqui, por exemplo, vou comprar uma libelinha. Eu compro esta. Neste caso,
como tem aqui o símbolo em baixo, eu vou ganhar um recurso à escolha, nem é comprar, é mesmo uma oferta, mas se eu escolhesse estas, como tem a mão vermelha para baixo, eu teria que pagar esta quantidade de recursos, neste caso seria uma escolha. Portanto, eu poderia buscar esta. As libelinhas vêm aqui para baixo. Elas de início não fazem nada, mas apenas são ativadas quando combinadas com um espírito. Se eu tivesse decidido ir buscar um espírito, por exemplo, ia buscar este, teria de pagar um jade, iria ganhar um ponto de vitória e teria então o meu espírito que juntava aqui. Como por acaso, imaginemos que numa jogada anterior eu teria já uma libelinha, eu combino-os. O espírito, assim que eu vou buscar, ganho logo bónus. Portanto, poderia buscar mais uma peça destas ou um avanço. Aqui a bengala são avanços e os avanços podem ser aqui ou avanços aqui nos portões. Por exemplo, estava aqui, eu tinha direito a um avanço, tinha aqui um peregrino disponível, tem aqui o olho virado, estes ainda estão bloqueados. Eu poderia ter aqui, poderia ter um avanço e reclamava logo este espaço, ganhava o bónus, ou então decidia avançar um e poderia tentar chegar aos espaços mais à frente. Para introduzir aqui isto, nós temos torres e temos portões. As torres dão o benefício que lá está, os portões dão este benefício que aqui estão, e de uma próxima vez, por exemplo, se eu tivesse ficado aqui, de uma próxima vez que eu avançar, em vez de começar daqui, começo do portão que eu tiver reclamado, e isto pode ser também uma vantagem, ou seja, não dá um benefício tão grande como as torres, mas permite-nos avançar mais nos portões. E para já vou deixá-los ali. A outra possibilidade de usar as bengalas é como fiz aqui em baixo, é avançar para aqui e eu ia marcar os pontos de vitória que estão em baixo e ia ganhar aqui também o benefício. Neste caso eram cartas de objetivo, ia buscar duas, escolhia uma, o costume. Se repararem aqui nestes portões, diz que tem que ter uma carta de caminho aqui no meu tabuleiro, especificamente para poder avançar. Neste caso eu já tinha uma, portanto, em próximos avanços poderia continuar a avançar com o meu peregrino. Vamos apresentar então outras habilidades. Temos aqui, por exemplo, esta habilidade já vimos, é basicamente ir buscar recursos, mas temos aqui esta que é as tais bengalas para avançar aqui no nosso tabuleiro ou nos portões e nas torres em cima, e por fim temos aqui a habilidade de construir edifícios ou de ir buscar cristais. Vamos imaginar que eu tinha jogado esta e tinha desbloqueado aqui e ia fazer então um edifício. Eu vou escolher aqui aos edifícios de baixo e vou, por exemplo, decidir construir este. Por exemplo, eu tenho de ver o tipo de edifício, ele é vermelho, portanto só pode entrar nestes sítios e ia construí-lo, por exemplo, aqui. Para saber quanto é que eu tenho de pagar pelo meu edifício, tenho de ver no meu tabuleiro individual. Portanto, o primeiro edifício custa uma madeira, eu marco a minha peça para saber que é meu, gasto a madeira e ele está construído. O benefício de ter os edifícios é que de uma próxima jogada, vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, um 3, eu vou poder alocar um dado aqui, tenho um 3, eu posso gastar estas peças, e é para isso que elas servem, para aumentar. Gastei 2 e passei a ter um 5. Portanto, vou poder vir com um 5 aqui, e com o 5 posso fazer esta ação, o que me permite comprar uma libelinha ou um espírito, e com um desconto de 1. Quando tem o dedo assim para cima amarelo, quer dizer que tem o desconto igual a essa quantidade, neste caso é 1, portanto um desconto de 1. Portanto, eu poderia buscar, por exemplo, este espírito aqui em baixo e já não teria de pagar o saque, eu ficava com ele e ganhava o bónus e esperava depois combinar com uma libelinha. Mas a vantagem de ter usado um 5 é que quando eu uso um dado nesta zona e existem edifícios de valor igual ao baixo do dado usado, eu posso escolher usar um deles. Portanto, eu ia escolher usar este edifício e ia ganhar o benefício que está aqui em baixo, ia ganhar 3 recursos à minha escolha. Se o edifício fosse de outro jogador, esse outro jogador ia ganhar também este bónus. Neste caso era meu, eu não ganho este bónus adicional. Quando eu jogo o edifício, e não referi isso anteriormente, mas refiro agora, quando eu jogo o edifício, eu ganho também bónus, e os bónus estão aqui referidos de lado. Neste caso o bónus era ganhar mais uma peça destas, e vemos aqui esta abóbora, significa que eu avanço 2 no local onde eu construí. 1, 2. Porquê? No final do jogo, o jogador que estiver mais à frente aqui vai ganhar 5 pontos e os outros por ordem. Portanto, isto também é importante neste sentido. A outra opção que eu poderia ter era comprar cristais. E existem 3 tipos de cristais. Por exemplo, se eu comprasse este, que não tem custos, eu via a cor, ele era amarelo, os amarelos entram aqui em cima, eu ia colocá-lo aqui e ia libertar um peregrino. É assim que eu obtenho novos peregrinos. Vai dar também pontos no final do jogo, e isto significa que, no caso dos amarelos,
Sempre que eu faço esta ação, neste caso era combinar os espíritos com as libelinhas, eu ganho um ponto de vitória. Mas temos, por exemplo, estes rosas, que os rosas entram aqui, liberta também o peregrino, e isto é no fundo, quando eu jogo uma carta aqui, o dado fica desbloqueado e isto ativa. Portanto, quando eu faço isto, posso escolher qualquer dos sítios para avançar com uma das minhas peças de marcação de território. E por fim existe o outro, os roxos, que também entram aqui em cima, também libertam peregrinos, mas trata-se de os tais rendimentos que nós obtemos na fase da primavera. Portanto, eu ia buscar as cartas para a mão e ia ver que coisas é que tinha disto e ia receber os benefícios. Neste caso, ia receber uma carta a mais, para além daquelas 4 e do descarte, a seguir a isso ia obter uma carta a mais. De notar que quando nós tiramos peças daqui, elas não são repostas. Apenas são repostas na fase de inverno. Depois temos aqui mais algumas ações que vale a pena e que devemos também falar. Temos as ações de pedras. Temos aqui este símbolo, isto é, algumas cartas dão estas ações, outras nós podemos fazer, por exemplo, como uma das ações aqui possíveis, e esta ação aqui das pedras permite-nos ir reclamar uma destas pedras sagradas. Por exemplo, eu iria buscar esta, ia colocar aqui no meu tabuleiro. Isto nunca é reposto durante o jogo, portanto nem na fase de inverno, e significa que isto é um possível pontuador que eu tenho. Numa próxima jogada, e temos a ver aqui outro exemplo de símbolo, que é colocar um peregrino a adorar uma pedra sagrada. Se eu tiver aqui um disponível, eu posso colocá-lo aqui, e isto é um pontuador para ativar aquilo. Este pontuador da pedra sagrada diz-me que me dá pontos por edifícios azuis com esta gota e vermelhos, neste caso eu só teria um, e isto é multiplicado pela quantidade de peregrinos que estão à volta. O que significa que neste caso eu iria ter 1 vezes 1, mas à medida que eu vou colocando mais, eu posso fazer aqui muitos multiplicadores e tendo uma pontuação adicional pelo aquilo que vou fazendo. Sobre estes pontuadores, se nós repararmos, alguns deles estão associados a edifícios, era o caso deste, mas há aqui outros que estão associados a cartas. E nós vemos que algumas cartas têm aqui os símbolos, e isto é para contar no final do jogo, sendo que quer nestas de cartas, quer nestas de espíritos, nós vemos sempre aqui um secundário. Este secundário é o bónus, é um joker, quer dizer que este símbolo conta para qualquer um deles, e se o tivermos, obviamente vai potenciar a nossa pontuação. É como se fosse um adicional por cada um para aquela pedra. Portanto, fazemos isto, os jogadores vão fazendo isto por turnos, vão jogando, vão ativando dados, vão ultrapassando os rios. Obviamente que quando está aqui cheio não podemos colocar mais dados. Existe também uma variante avançada que diz que só podemos jogar dados de valor superior aos que já estão, mas podem jogar com ou sem essa variante, apenas jogando se estiver vazio ou não, ou então atendendo também aos valores em causa. Portanto, os jogadores fazem todas estas ações e têm também outra possibilidade de colocar dados aqui. Aqui não há valor associado, é simplesmente quem chega primeiro ganha o benefício, e no final desta fase de alocação, quem tiver mais em cima, isto é mesmo em ordem, será então o primeiro jogador. Isto serve para fazer também esta alocação, e também tem edifícios associados que funcionam tal como os outros edifícios. Portanto, estávamos na parte do verão e depois entramos na parte do outono. Na parte do outono é a parte em que vamos ver então a ordem de jogo, consoante quem está mais alto nesta secção, e depois passamos para a parte do inverno. Na parte do inverno acontecem aqui algumas coisas interessantes. Nossos espíritos voltam a casa, os nossos dados voltam, podemos colocá-los com o valor que eles estão onde quisermos. Se tivermos pelo menos um total de 5 cartas jogadas e na mão, nós podemos pegar numa e descartar das que estão em jogo. Portanto, é uma forma de limpar o baralho, mas também de fazer pontos, porque, por exemplo, eu ia escolher esta ia ser descartada, e eu ia ganhar 3 pontos de vitória diretamente. E já não iria ter mais. Portanto, as cartas que estão aqui, que sobram, são descartadas. E isto tudo é reposto. Estes que estão aqui na ponta, caso estejam, são removidos automaticamente. Estas cartas aqui de cima saem fora. Vamos buscar novas para abastecer.
Passamos para o inverno, então começa uma nova ronda na primavera e aqui o grande espírito avança para a segunda ronda e vamos fazer a mesma sequência. Portanto, imaginando que estas eram as cartas que eu tinha na mão, no início do próximo turno é sempre igual, eu vou comprar o número de cartas até ter 4, tenho 2, portanto tenho que ir buscar mais 2, já não tenho cartas no meu baralho, portanto vou baralhar o meu descarte, vou colocar aqui e vou buscar mais 2. Vou escolher uma para descartar, ia descartar esta, e no meu rendimento tenho direito a ir buscar uma nova carta, portanto ia buscar mais esta, que é o que estava no cristal, e ia começar, ao contrário do que é normal, não com 3, mas com 4 cartas, e poderíamos voltar então a continuar a fazer as rondas. Temos aqui mais algumas habilidades especiais, uma delas é poder destruir um dos nossos peregrinos que estejam ativos para desbloquear automaticamente um dado, e esta é uma forma de poder jogar primeiro um dado sem ter que o ter desbloqueado pela ação das cartas. Então, do modo global, o jogo está mais ou menos explicado. É um jogo com muitos detalhes, com muitas coisas. Então passamos para a fase de pontuação final. Na fase de pontuação final, que se chama Ascensão, nós vamos ter mais uma fase de income, de rendimento. O jogador que estiver em primeiro lugar vai ganhar 3 pontos. O tipo de Bitoku Cards, que é assim que se chamam estas cartas de caminho, elas têm aqui umas cores. Portanto, podemos ver que existem diferentes cores para cada uma e está aqui em baixo um número que é a raridade ou quantas cartas existem dessas. Portanto, vamos ver quantas temos, consoante quantas temos, tem aqui uma progressão de números triangulares. Vamos ver então aqui o resultado. Depois vamos ver os avanços aqui, quem estiver à frente dos vários sítios vai ganhar a devida pontuação. Vamos ver a pontuação das pedras. Vamos ver as visões que estas cartas de objetivos, as visões que vamos ganhando, as que pontuamos positivo e aquelas que nos dão penalidade caso não tenhamos cumprido. Depois vamos contar os pontos do nosso tabuleiro, eles estão aqui, estes peixes roxos, são peixes que vamos ganhar só no final do jogo, são os pontos, e depois vamos também somar os nossos recursos, estes recursos todos, incluindo os valores dos dados, dividido por 4, isso dá uma pontuação adicional. Quem tiver mais pontos ganha o jogo. Quem passar dos 100 pontos pode virar aqui esta peça para referir que já deu uma volta e continuar a contar os pontos na barra de pontuação. E basicamente é assim que se joga o jogo. Para o jogo a solo, vou aqui destruir isto. Tem um baralho automa e tem esta outra parte que podem jogar também para simular um adversário num jogo a 2. E basicamente é assim que se joga Bitoku. Pronto, já temos aqui uma ideia de como se joga. Eu não falei de todos os detalhes, existem vários detalhes que ficaram por explicar, mas isso depois. Obviamente, se vocês forem jogar, também convém que deem uma leitura no livro de regras, não fiquem só pelo vídeo, ajuda sempre a ler as regras para tirar dúvidas, mas eu penso que dá para ter pelo menos uma ideia de como jogar inicial. Quanto à montagem, a montagem do jogo é um bocado longa, porque nós temos que pegar no tabuleiro, virá-lo, ajustá-lo à quantidade de jogadores, montar todas aquelas peças, depois cada jogador tem também a sua configuração inicial, e isso pode demorar algum tempo. E o espaço que ocupa de mesa também não é muito fácil, é um jogo que ocupa bastante volume, portanto tem que ter uma mesa preparada para isto, com um tabuleiro bastante grande. Quanto aos componentes, eu acho que os componentes estão muito bem conseguidos para o tipo de ambiente, o tipo de ilustração e o tipo de contexto que pretende ser recriado e implementado. Segundo esses objetivos, eu acho que está bem criado e apropriados para esse fim. Portanto, temos aqui componentes de elevada qualidade. Quanto ao livro de regras, penso que está bem conseguido. Usa aqui uma técnica que costuma ser comum, que é dar uma primeira introdução ao jogo, um panorama global, tentar introduzir-nos um pouco à narrativa para tentar ajudar, porque eu já falarei disso mais à frente, isso é uma das dificuldades do jogo, mas o livro de regras dá uma primeira introdução, depois explica cada uma das ações e depois passa para a fase de pontuação. Portanto, eu acho que está bem feito, com bastantes ilustrações e representações daquilo que deve ser feito durante o jogo. Quanto ao design e arte gráfica propriamente dita, penso que ele implementa, lá está, a temática como se pretende, mas eu tenho que dar aqui a minha opinião sincera. Eu acho que o jogo tem tanta cor, tantas representações iconográficas, tantas representações gráficas, todas no tabuleiro, com tantas cores diferentes, que acaba por vezes por ser um pouco de poluição visual. Eu imagino que o ambiente que
pretende ser recriado seja mesmo assim, mas a nível de jogabilidade atrapalha. É difícil perceber onde estão as coisas e é um bocado difícil distinguir tudo o que está a acontecer, contribuindo o modo como a arte gráfica e a arte das ilustrações propriamente ditas estão implementadas, contribui para aumentar a dificuldade de um jogo que eu acho que se estivesse um pouco mais limpo, reduzia mais a complexidade e permitia ter, por exemplo, um tabuleiro mais pequeno que também ajudava a ver melhor as coisas que estão a acontecer em cada sítio. Quanto a temas e narrativas, eu falei com algumas pessoas que já conhecem este universo, eu pessoalmente não conheço e dizem-me que está até bastante coerente e lógico com aquilo que acontece nesse mundo. Eu não conheço, faz-me sentido e acho que se consegue perceber que é um mundo próprio de jogadores que estão a tentar seguir o grande espírito e serem eles próprios eleitos o novo espírito, fazendo uma série de desenvolvimentos, quer materiais, quer espirituais naquele mundo. Portanto, parece-me que isso é relativamente bem conseguido num jogo que é bastante abstrato do ponto de vista do modo como está implementado o sistema de jogo, porque trata-se de um Eurogame já com uma dimensão complexa e profunda, que eu acho que até consegue ser aqui relativamente bem conjugado com estes mecanismos mais abstratos, com um tema que é bastante bem definido, com personagens e com muitas coisas já pré-definidas que são para aqui trazidas. Quanto aos mecanismos, tem aqui mecanismos muito interessantes, porque trata-se de um jogo da alocação de trabalhadores, que são os nossos dados, que são desbloqueados por cartas que são jogadas, que são obtidas através dos mecanismos de construção de baralhos. E aqui também um sistema de produção cíclica de recursos e também de espaços que nós vamos bloqueando com várias barras de progressão também e com vários multiplicadores. Portanto, tem aqui uma série de mecanismos que nós já vimos, mas implementados e combinados de um modo diferente, que contribuem para ter originalidade, muitas possibilidades de vitória e também interações entre os jogadores. Quanto à duração, o jogo pode ser muito longo. Eu lembro-me que a primeira vez que joguei, e foi a 4 jogadores, um erro, claro, nós demorámos quase 4 horas, ou cerca das 4 horas para jogar isto. O jogo, se for jogado, por exemplo, com 3 pessoas, com pessoas que já conheçam o jogo, conseguem jogar em 2 horas. E se forem jogadores realmente rápidos, até conseguem descer um pouco. Portanto, eu diria que para contagens de jogadores mais baixas e experientes, nós conseguimos reduzir bastante a duração do jogo. Quanto ao número de jogadores que já referi, indiretamente, o jogo para mim joga bem a 3. A 2 também é uma boa experiência, 2, 3 é bom. A solo, lá está, tem um sistema automa criado pelo David Turzi e eu tenho que admitir que acho que são muito complexos e por vezes não justifica o trabalho de ativar aquele sistema automa. Não é muito fácil, se tiverem paciência então para decorar como funciona o sistema. Este não é o mais complicado de todos os que eu já joguei, mas exige alguma preparação do jogador e que gostem realmente de ativar sistemas com muitas etapas e decisões possíveis, que vos obriga também a consultar o próprio livro de regras. Portanto, é mesmo para quem gosta dessa experiência. Mas do jogo convencional multijogador, 2, 3 jogadores, 3 jogadores está ótimo, de preferência que saibam todos jogar o jogo. 4, esqueçam, acho que não justifica o nível de interações e o tempo extra que vai demorar. Quanto às interações entre os jogadores, o jogo, apesar de ser um Eurogame mais ou menos convencional, de combinação de ações, mecanismos que nos vão permitir ter uma progressão e desbloquear ações que vão ficando cada vez mais poderosas e no nosso próprio, nossa representação, que é no tabuleiro individual, que é no tabuleiro, com as cartas que fomos adicionando também ao baralho e a própria progressão dos dados, dá-nos uma sensação de progressão que é fruto daquilo que é acumulado antes e das decisões anteriores. No entanto, tem aqui interações interessantes, que é o facto de nós alocarmos os dados, ocupar os espaços, como é normal nos jogos de alocação de trabalhadores, e o facto de nós também termos que atravessar os rios e nem todos vão buscar a mesma quantidade de benefícios, que eles vão se esgotando, faz diferença se vamos primeiro ou não, porque estamos a construir o baralho e os nossos caminhos. O facto também dos dados, se jogarmos na versão avançada, bloquearem os outros também só pela quantidade. Os edifícios também dão aqui alguma interação entre os outros jogadores, ao facto de às vezes, ao ponto de às vezes nos justificar, por exemplo, queimar alguns ou perder alguns peregrinos para poder desbloquear os dados primeiro, e sempre esta tensão do que é que vamos fazer, será que vamos aproveitar mais, deixar esperar até o outro ocupar ou não os lugares que nós queremos, ou ir buscar as cartas que nós queremos ou os bónus que nós queremos. Também os pontuadores finais das pedras sagradas. Portanto, tem aqui uma série de interações que para mim é um dos principais pontos positivos deste jogo. Quanto a
aleatoriedade, tática e estratégia, eu penso que tem também um pouco tudo. Embora a aleatoriedade é apenas naqueles bónus que vão saindo e das peças que vamos buscando, mas é uma aleatoriedade input, ou seja, ela vai ser trazida para o jogo e depois nós é que atuamos sobre ela. Do ponto de vista estratégico, podem haver locais que abrem ou não, e nós temos que sempre decidir em cada momento se vamos já usar um lugar ou tentar esperar para usar mais tarde. Isto é uma questão de tática do momento, mas tem de facto também uma possibilidade estratégica, porque nós não vamos poder fazer tudo no jogo. E convém que tenhamos um plano onde é que vamos incentivar e, por exemplo, que tipo de baralho é que vamos construir, porque temos que construir também o baralho para tentar jogar dessa maneira. Isso também tem um impacto grande no jogo, uma vez que ao estarmos a construir o baralho não é apenas para aquele turno ou aquela ronda, é para todo o jogo. Quanto à complexidade, o jogo tem elevado a complexidade. Porquê? Por causa da arte gráfica, das ilustrações que trazem demasiada informação para os jogadores, ou seja, não há propriamente modo de esconder certas coisas, é muita informação toda ao mesmo tempo. Depois também porque existem muitas maneiras de pontuar, dá para pontuar de imensas maneiras, e existem imensas combinações e bónus, com algumas pequenas exceções que depois contribuem para elevar a complexidade. Portanto, eu diria que a complexidade vem disso, das múltiplas coisas que nós podemos fazer para pontuar, nas conversões e na quantidade imensa de recursos e de bónus, mas também do nível da arte gráfica. Mas apesar de as ações serem simples, ou é jogar uma carta, alocar um dado ou atravessar o rio. Supostamente são só 3, mas isto desbloqueia tanta coisa que é aí que a complexidade vem também do modo como ela nos é apresentada visualmente. Também para a complexidade contribui o facto de no jogo terem adotado os nomes temáticos do universo que está a ser representado. Portanto, nós vamos ver as libelinhas e os espíritos a serem chamados pelos seus nomes, as cartas a serem chamadas pelos nomes, todas essas coisas pelos nomes específicos. Isso pode nos fazer perder um pouco no jogo também, para além da parte gráfica, mas também de alguns recursos não serem muito reconhecíveis. Se bem que faz sentido que os edifícios usem pedra e madeira, mas depois os espíritos já usam jade e saquê. Portanto, isto pode gerar também algumas dificuldades em associar o tema ou aquilo que é o elemento físico àquilo que é a significância que tem no sistema de jogo. Quanto à curva de aprendizagem, o primeiro jogo vai ser para esquecer, ninguém vai perceber praticamente nada do que está a fazer, mas eu diria que a partir do segundo jogo já conseguem ter uma noção de um plano, e a partir do terceiro já vão começar a conseguir jogar de um modo mais eficiente. É aquilo que me pareceu com a minha experiência. Quanto a tempo de espera e de análise, é um jogo dado a muita paralisia de análise, a muito tempo de espera. Se vocês jogarem com jogadores que ou são muito indecisos ou querem contabilizar cada ponto e fazer um min-max, uma comparação de todos, facilmente uma jogada chega a 10 minutos, e se multiplicarem 10 minutos por, sei lá, 20 jogadas, vai dar muito tempo, e isto por jogador vai dar uma imensidão, nunca mais saem de lá. Portanto, claramente não é um jogo para quem não gosta de estar a jogar com pessoas que geram este tempo de espera e esta paragem no jogo. Eu pessoalmente, a mim afeta-me um pouco, porque eu gosto que os jogos estejam fluidos. Quanto à rejogabilidade, acho que o jogo tem elevada rejogabilidade, as cartas vão ser relativamente diferentes, as combinações, os pontuadores nunca saem da mesma forma, e também vive um pouco das interações com os outros jogadores, portanto isso também irá contribuir para o aumento da rejogabilidade do jogo. Quanto ao arco, ritmo e progressão do jogo, o ritmo é controlável. Apesar de nós irmos acumulando coisas, nós não temos assim tantas peças para dar recurso e produzir recurso no início de ronda, até porque só há 4 rondas, só teremos 3 dados, e os dados vão gastando as pintas à medida que atravessamos o rio, e se atravessarmos com o máximo, reduz. Também a nível de cartas, só vamos jogar com 4 cartas na mão, a não ser que tenhamos um modificador, e vamos ser incentivados a descartar algumas cartas também para fazer pontuação, mas podemos fazer apenas para uma por turno. Portanto, está todo muito controlado para progredir, mas para não progredir em excesso ao ponto de serem demasiadas opções e demasiadas jogadas encadeadas, o que iria fazer arrastar o jogo. Portanto, eu acho que isto também está relativamente equilibrado. Começamos com ações mais fracas e poucos recursos, vamos ganhando mais alguns recursos e cartas um pouco mais poderosas, mas as coisas também vão ficando mais caras, e acho que isso ajuda a ajustar ao ritmo e à progressão do jogo de um modo relativamente equilibrado. Quanto a opções e caminhos para a vitória,
eu não sei se será possível escolher apenas um caminho e focar o máximo naquilo e ganhar tantos pontos quanto isso. Eu diria que o caminho para a vitória será a maximização dos pontos e das oportunidades que se tiverem, sendo que nós vamos ter sempre uma tendência para escolher 2 ou 3 coisas que vamos fazendo mais, quer seja, por exemplo, os pontuadores das pedras, quer seja, por exemplo, a combinação das libelinhas com os espíritos. Eu diria que será um pouco por aí. São os pontos que fazemos no controle das áreas, que também é um local de interação, o controle das áreas dos territórios, nos edifícios. Eu diria que é um somatório de todas as coisas que podemos fazer, tentando fazer o melhor possível em cada uma e estar sempre a avaliar se justifica mais fazer uma coisa ou outra, pensando também no curto, médio e no longo prazo. Quanto à inovação, eu acho que aqui a grande inovação é o modo como o Deck Builder foi conjugado com o Worker Placement, o facto de jogarmos as cartas e desbloquearmos os dados, dos dados que podemos usar para fazer as ações, e o facto de também podermos, de uma ação de um trabalhador alocado, fazê-lo evoluir para outra ação. Portanto, é quase como um Worker Placement a 2 tempos, em que no segundo tempo nem todos vão conseguir chegar ao bónus. Portanto, eu acho que isso está bastante bem conseguido, é uma boa maneira, eu pelo menos gostei dessa experiência como Worker Placement. Quanto ao preço, os preços não estão nada baratos, em nada, neste momento, mas o jogo, para a quantidade de componentes, a experiência de jogo, todo o conjunto, acho que tem um preço aceitável. Eu diria que ele se consegue comprar por 50 e tal euros, até se consegue aproveitar algumas promoções, uma vez que existe a versão portuguesa pela Devir, diretamente acessível. Portanto, eu acho que isso é também um forte deste jogo no contexto do mercado português, e penso que também no brasileiro, uma vez que isto também penso que está disponível no Brasil através da Devir Brasil. E pronto, foi esta a minha opinião global. Agora, fazendo um breve resumo, eu gosto bastante do jogo, das vezes que tenho gostado, gostei cada vez mais, embora o aspecto gráfico dele me afaste um pouco. Se tivesse outro tipo de representação gráfica, eu acho que iria gostar mais. Por mais estranho que possa parecer, fala-se muito sempre de arranjar temas novos e novas representações, mas eu aí não acho que só por ser novo é que é bom, ou por ser novo automaticamente será bom. E eu acho que isto quase que seria mais interessante com outra coisa mais próxima daquilo que é o típico num jogo de conversão de recursos e de gestão estratégica de recursos e a sua progressão. Se calhar seria mais fácil, até teria uma complexidade reduzida se tivesse outro tema e outra abordagem. No entanto, enquanto experiência de jogo pelo lado mecânico e das interações, eu acho que o jogo está muito bem conseguido dentro desta gama dos Eurogames mais pesados, que tem uma forte interação, e isso acho que é um efeito muito positivo aqui do jogo, nos dar a sensação de podermos estar a construir a nossa coisa, a progredir e a tentar implementar os nossos planos, mas ao mesmo tempo temos de estar atentos aos outros jogadores, e isso é, pelo menos para mim, aquilo que eu procuro quando tenho uma experiência multijogador. Então, pronto, obrigado pelo vosso tempo e atenção. Comentários, likes e partilhas são sempre muito bem-vindos, tais como as subscrições do vídeo. Obrigado por tudo e adeus!